A Câmara ainda negocia prazo para concluir a votação do segundo texto que complementa a reforma tributária. O secretário da Fazenda para o tema, Bernardo Api, diz que o ideal seria concluir a votação do texto ainda este ano aqui. Vamos saber se dá? Vamos conversar com o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Tudo bom, deputado? Obrigado pela entrevista mais uma vez, hein? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jovem Pan. Dá tempo de chegar lá, deputado? Creio que sim. Nós temos alguns impasses políticos, né, como tivemos semana passada, com a decisão do ministro Dino, né, que causa um certo alvoroço e é uma reação natural da Câmara, do Congresso de modo geral, mas nós temos convicção porque a reforma tributária, só lembrando, não é um projeto do governo, né, ele é um projeto que foi idealizado, foi tocado desde da presidência passada, do Rodrigo Maia, e agora o Arthur colocou isso com uma decisão do Congresso Nacional. Então, a reforma tributária é um tema que vai seguir, apesar desses soluços que aparecem no caminho, mas nós temos a convicção que nós vamos poder cumprir o prazo até o final do ano. O que nós temos destacado aqui, desde o início dessa discussão, que ainda vai começar com mais força na Câmara, deputado, é que lá no ano passado, quando se discutia a PEC para se instituir o novo sistema tributário, havia muita reação negativa de vários setores, prefeitos principalmente, governadores, sobre a formatação do Conselho Gestor, que vai gerir e distribuir os recursos arrecadados pelos novos impostos para esses entes. E aí, chegou-se a uma conclusão? Ainda é preciso avançar nessa área, porque é o foco desse projeto agora de regulamentação, né? Sim, o projeto 68 foi aprovado pela Câmara, falta agora o 108, que é justamente a formatação desse comitê gestor, que é muito criticado, né? Porque se coloca ele como um quarto poder, né? E que um poder não eleito. Então, essa é uma crítica que todos fazem, principalmente o governador Caiado do Goiás sempre fez essa crítica muito forte, e que se está criando um instrumento que acaba tendo uma força política que vai estar concentrando recursos da União e do país como um todo na mão de um grupo que não é eleito. Porém, temos que entender que essa nomeação, essa escolha vai ser feita pelos próprios governadores e prefeitos. Então, um conselho que está se montando, vai dizer, é algo diferente no Brasil, é algo que nós vamos precisar realmente debater. O debate começou semana passada, foi interrompida por causa da decisão do ministro Dino, mas acho que nós vamos debatê-lo, sim, enquanto o Senado está discutindo o 68, esse projeto da regulamentação do Comitê Gestor vai passar pela Câmara, depois vai ao Senado, e se tiver modificação, volta para a Câmara, e sim, nós temos esses prazos para vencê-los até dezembro, mas eu tenho a convicção que nós vamos conseguir fazer, eu volto a dizer, porque o projeto de reforma tributária é um projeto do Congresso Nacional, não é do Executivo. Beraldo? Bom dia, deputado. A gente tem acompanhado, né, como sociedade, as mudanças todas propostas pela reforma tributária e, em geral, sobretudo quem está ali ativo no setor produtivo, vê com muita preocupação. E a dinâmica desse comitê gestor cria sempre uma referência, o Estado fraco, sempre dependendo de um órgão superior. Não seria o caso de haver uma mobilização maior sobre a revisão do Pacto Federativo para que os estados e municípios tivessem bastante mais autonomia do que tem hoje e a União mudasse o seu papel, o seu protagonismo no funcionamento do Brasil? Isso é uma briga antiga, né, do Pacto Federativo, de que o governo federal acaba concentrando os recursos aqui. É por isso que nós, a cada semana, vemos mais prefeitos, como a gente chama no jargão, no PIS na mão, aqui em Brasília, solicitando algum recurso. Então, a ideia é justamente que a gente pudesse descentralizar esse recurso, né? Porém, nessa discussão, quando você coloca dessa autonomia para os estados, você volta a falar de guerra fiscal, você volta a falar de algo que não vai contra o que foi feito na outro projeto, que seria esse imposto sobre o consumo, né? E que a gente não tenha nessa guerra fiscal algo que seja contrário aos interesses do Brasil como um todo. Então, a ideia é que a gente possa ter um imposto, uma alíquota geral, igual em todo o país, e que a gente possa trabalhar isso. E nesse comitê gestor, você ter recursos através de fundos de desenvolvimento, que a gente possa compensar estados e regiões que precisem de alguma coisa, de algum recurso a mais para diminuir a desigualdade no Brasil.
Então, essa é a tese, né? Entre a tese e aí o fato, precisamos ver ainda, o projeto foi apresentado semana passada, o relatório do deputado Mauro Benevides, ainda não foi votado na Câmara, podem haver alterações, mas o interessante é que os próprios governadores estão se mobilizando muito pouco. Eu pensei que ia haver uma grita maior, ia haver uma reação maior, uma mobilização maior dos governadores, justamente nisso que você falou, de puxar uma certa autonomia para os estados. E, pelo menos até agora, eu não vi isso. Aparentemente, os governadores estão aceitando, da grande maioria, esse novo modelo. Então, a gente espera que, com isso, a gente possa avançar um pouco mais. Amanda? Deputado, eu queria fazer uma pergunta sobre outro tema, mas que tem repercutido aí muito nos últimos dias, que é essa suspensão das emendas impositivas por parte do ministro Flávio Dino, posteriormente confirmado por unanimidade pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. O presidente Arthur Lira contra-atacou, desengavetou 2 PECs que limitam o poder do STF, os poderes do STF, já enviou isso para a CCJ. Quais devem ser os próximos capítulos dessa contenda? O Legislativo será obrigado a sentar na mesa para negociar? Aceita diminuir ou o volume das emendas parlamentares ou a forma como elas são distribuídas? Olha, eu tenho uma discordância um pouco na tese do ministro Dino. Eu acho que ele focou e pegou a emenda errada. Nós temos que entender que as emendas individuais impositivas foram desburocratizadas. O que acontece é que quando nós deputados, parlamentares, queremos mandar um certo recurso a um município pequeno, principalmente, aqueles que mais precisam, e para alguma obra, para uma obra de infraestrutura, para uma praça esportiva, para uma área de recreação, ele precisaria antes passar pela Caixa Econômica. Não só o projeto tinha que ser aprovado pela Caixa, tinha que passava em diligência, voltava para os municípios. O município tem dificuldade de assessoria técnica para isso. A Caixa, apesar da excelência dos seus técnicos, não consegue dar conta de 5.570 municípios. Então, fora isso, tinha as fiscalizações da Caixa para liberação, ou seja, um recurso encaminhado em 2024 seria efetivado em 26, 27. Então, isso é que o Congresso tentou fazer essa mudança de sistema e não passar mais por obrigatoriamente mais uma burocracia, que se ele chegasse na ponta, lá direto para quem precisa, o beneficiário que seria o município. E aí eu discordo da não transparência ou não ter nenhum tipo de fiscalização. Esse recurso entra na conta do município. Todo recurso que entra na conta do município tem que ser explicado, tem que ser prestado conta aos tribunais de contas. Isso o dinheiro federal pelo Tribunal de Contas da União. Isso vai ser fiscalizado sim. Isso vai ser tomado, essas contas vão ser fiscalizadas sim. Nós tentamos simplesmente trazer eficiência para que o município lá na ponta não seja prejudicado. Se precisamos, nessa indicação, apenas colocar, e os deputados normalmente colocam, qual é o seu objetivo com aquela emenda, deixar bem claro isso, eu acho que não há problema de clarear. O que eu acho que o ministro Dino deveria procurar são as emendas ou aquelas recursos extraordinários ou especiais, né, ou emendas específicas que entram quando alguns deputados votam com a base do governo e ganham extras. Esses extras é que deve ser fiscalizado. O porquê que algum deputado ganha extra e outro não, como é que é feito isso, se sai no nome do deputado e para onde vai. Talvez essa seja a meta do coisa e não é a emenda PIX. Deixa eu só complementar aqui rápido com uma pergunta, professor, que a gente está em cima do horário. Mas a impressão que fica para a população é que não há transparência devida no processo. Se um cidadão ou alguém de algum órgão de fiscalização quiser saber para onde vai qualquer emenda de um parlamentar, qual o valor e por que, consegue encontrar? Consegue, sim. As emendas são feitas assim. Eu posso qualquer dizer, uma delas, até essas PIX aí? Com certeza. Por exemplo, uma emenda PIX pode ser para custeio de saúde do município lá no meu Marajó, por exemplo. É custeio de saúde. O que se paga custeio de saúde? Remédios, medicação, se paga ambulância, se paga transporte, enfim. O objetivo existe. Ele sempre existe. Se eu quero fazer um recurso e coloque para fazer uma quadra de esporte, eu estou colocando emenda na conta da prefeitura fazer uma quadra de esporte. O que não tem, não passa mais pela Caixa Econômica, não passa mais por uma burocracia que levava anos. Volto a dizer, não pela Caixa, não pela qualidade dos seus funcionários, mas pela estrutura que a Caixa não tem para dar conta de 5.570 municípios. Então, acho que isso pode acontecer. Isso pode clarear mais? Pode.
toda vez que a gente puder dar mais informação à sociedade, é bom que a gente possa fazer isso. Mas eu acho que, volto a dizer, eu acho que o foco não deveria ser nas emendas individuais e impositivas, e sim nas extras, que são muito nebulosas. Deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, muito obrigado pela entrevista e boa semana para o senhor. Muito obrigado a todos vocês, boa semana.